seja muito bem-vindo a mais um Check-up Podcast, falando sempre de saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida. E quando a gente fala nisso tudo, não podemos deixar de falar no segundo cérebro, o nosso intestino, nosso trato gastrointestinal. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a importância da nutrição e da multidisciplinaridade também, né? A gente precisa falar sobre isso no tratamento das doenças inflamatórias do intestino. Então, vamos falar hoje de colite, retocolite, Crohn, síndrome do intestino irritável, câncer também de intestino e muito mais. Estou recebendo aqui um especialista nesse assunto. Cláudia Reis, tudo bem, querida? Que bom ter você aqui. Claudinha, que é minha amiga, uma grande profissional. Ela é nutricionista, faz nutrição clínica, especialista em trato gastrointestinal, modulação intestinal, saúde dos idosos e tem ajudado as pessoas a ter mais qualidade de vida, né, Claudinha? Porque quando você não está bem, desse trato gastrointestinal, nada vai bem. Você fica irritada, né? O intestino irrita e acaba que você fica irritada também. Isso. E vem um mau humor, aí já fica aquela dificuldade de ir ao banheiro, enfim, muitas coisas decorrentes desses problemas, não é isso? Isso. Primeiro eu queria agradecer seu convite. Estou muito feliz de estar aqui, até para poder ajudar, né? Existem muitas pessoas que não têm, assim, às vezes, uma condição de ter um tratamento ou uma consulta onde elas possam saber o que está acontecendo, né? Então, eu estou muito feliz em estar aqui. É, e tirar as dúvidas, né? Eu acho que Exatamente. um dos maiores trunfos do check-up na TV, né? São mais de 25 anos, chegando aos 26 anos, e do check-up podcast é isso que você falou, é proporcionar essa consulta para quem está em casa, né? Tornar essas Isso. informações mais acessíveis. E Exato. lembrando que o nosso check-up podcast é um oferecimento de CLDO e CCO, são 25 anos tratando os seus olhos com excelência, vem uma grande festa aí para comemorar esses 25 anos, Jubileu de Prata do CLDO-CCO. Doutora Cláudia Reis, muita gente com problemas gastrointestinais, né? Tem Ex- aumentado esse número? Sim. Principalmente depois da pandemia, né, houve um aumento muito grande tanto das doenças inflamatórias intestinais, como também das doenças do trato gastrointestinal. O estresse, né, a questão de você ter que ficar em casa e ter que aceitar essa questão de ter que ficar em casa, mexeu muito com o cérebro, né, das pessoas. Então, mexeu muito com as emoções. E quando a gente fala em mexer com emoções, a gente fala também no nosso intestino. Porque o intestino e o cérebro, eles são interligados por nervos, tá? Eles têm, a gente pode até dizer que eles são mais interligados por nervos, né, pelo nervo vagal, do que propriamente o nosso corpo em geral. Então, essa troca de informações, intestino e cérebro, é muito importante. E atualmente está sendo muito estudada exatamente por todos esses, vamos dizer, cientistas, médicos, estão vendo que tratar do intestino faz com que todos os outros aspectos melhorem. O corpo todo melhora, né? Como eu Isso, falei, você não está bem do intestino, nada vai bem. isso. A gente não pode dizer que vai haver, a pessoa tem uma doença, vamos dizer, crônica, e que, vamos tratar o intestino e vai curar totalmente. Não, não é isso. Mas muitas doenças, sim, podem ser tratadas quando a gente cuida desse intestino, quando a gente cuida dessa barreira intestinal, não deixando passar, né, substâncias tóxicas. Então, tudo isso é interligado e há uma melhora. Agora você falou aí de uma das causas, né? O estresse, tudo que as pessoas têm vivido. O mundo está muito complicado, muito corrido, as pessoas não têm mais tempo para nada, para se alimentar. E aí vem outras causas também. Temos
Causa genética é importante, Sim. causas Ambientais. alimentares, né? A alimentação aí é também fundamental. Exato. As causas, inclusive, são tanto genéticas, pode haver a causa genética, como ambientais. Até hoje, a gente não tem vamos dizer, um diagnóstico preciso em dizer assim, a doença inflamatória intestinal é causada por tal fator, Não tem uma certo? estatística É, fidedigna. o que foi visto, né, o que foi estudado, o que a gente coloca hoje em dia é exatamente os fatores genéticos e os fatores ambientais. Os fatores ambientais entram a alimentação, a maneira que você está levando sua vida, o estresse, o exercício físico, né, a própria poluição, se você é uma pessoa que é fumante, se você cuida da sua saúde. Então, tudo isso faz parte do fator ambiental, tá? Então, esses dois fatores é o que regem vamos dizer, o surgimento das doenças inflamatórias. Quais são os maiores vilões, falando de alimentação? Quais são os maiores vilões do intestino? Tá. Um dos principais vilões são, vamos dizer assim, os alimentos ultraprocessados e processados. Por quê? Nesses alimentos, assim, você mesmo quando pega um desses alimentos, você vê que eles contêm uma quantidade de ingredientes enormes. Por isso que a gente fala, quando você pega um produto numa prateleira e vê ingredientes ou quantidade muito grande, fuja dele, tá? Então, todas essas substâncias que são colocadas nos nossos, no que a gente consome, no que a gente compra no supermercado, elas estão causando vários tipos de doenças, vários tipos de alergia alimentares, vários tipos a gente pode até falar em vício alimentar, tá certo? Então, realmente, a comida, né, que não é a comida normal, a comida saudável, os ultraprocessados, eles são os grandes vilões. Aí entra enlatado. Entra enlatado, sim. Muitas vezes, há uma questão de você pegar vamos dizer, um produto, e esse produto ter na capa dele lindamente que não tem transgênico, que é sem adição de açúcar, Sem sem conservantes. conservante, né? Coloca assim uma coisa que você olha assim e diz, poxa, isso aqui tá maravilhoso. Muitas vitaminas, vitamina A, C. Pronto. Quando a gente vai realmente fazer a leitura desse rótulo, a gente começa a ver a quantidade que tem de elementos que fazem mal ao organismo. Então, infelizmente, a gente ainda tem vamos dizer, uma questão de insegurança alimentar muito grande, sabe? A gente precisa melhorar muito nessa questão dos produtos. Mas vem até melhorando, né? A questão de colocar, a questão por exemplo, pão integral hoje em dia, a gente tem que, é obrigatório, né? A indústria colocar a quantidade que tem de integral realmente naquele pão. Por isso que hoje em dia você não encontra mais pão 100% integral. Você vê 70%, 30%, porque agora estão existindo leis para que seja colocado de uma maneira mais transparente, né? Há um rigor maior, né? Como o glúten, né? Também como a lactose. Então, tudo isso eles estão tendo um pouco mais de atenção. Porque, desculpa. Pode falar. Porque também existem as outras doenças como a doença celíaca, como a intolerância à lactose, onde a pessoa que está ali comprando, o consumidor, ele precisa dessa informação, porque são doenças muito também que podem causar um prejuízo muito grande à saúde. Agora, por outro lado, também existe muito mais opção hoje, né? Assim, as pessoas que têm intolerância, já tem uma variedade enorme de produtos. Antigamente eram aqueles produtos mais com gostinho diferente, né? Menos aceito. Não palatáveis, mas hoje já tem muita opção. Isso é muito bom, né? Isso, temos. Temos muitas opções e temos opções também de indústrias que trabalham muito sério, né? Que deixam isso bem claro, assim, às vezes você pode até procurar no Instagram e ver
como é feito aquele alimento, como é retirado a questão do refinamento, do glúten, de como é feito o alimento da maneira mais assim, sem, como a gente chama, sem componentes químicos, né, livre de qualquer tipo de conservante. Então, a gente tem sim, o negócio é escolher, né, saber escolher, e um pouquinho também que faz com que as pessoas não tenham muito acesso, porque são produtos que são mais caros. É. Agora tem muita informação hoje também, né? Até engraçado, meu marido passa o dia mandando vídeos de alimentação saudável para mim, né? Ele adora. Aí não pode isso, não pode aquilo. Aí eu recebi um vídeo que eu achei muito engraçado, não sei se você viu, uma mulher assim na mesa do café. Aí tudo que ela ia comer, né? Ela ouvia Eu o vi. pão, não sei o que, não sei o quê. Aí ela jogava o pão fora. Cuidado, porque o ovo é o maior vilão. Aí ela jogava o ovo. Até que chegou a água, nem a água podia. É. A água que você bebe está contaminada. É. Então, assim, é muita informação e isso deixa as pessoas confusas também, né? Deixa. E eu vejo muito no consultório essa questão, quando o paciente chega, ele chega cheio de informações, tá? Eu vi isso, eu vi aquilo, e assim, o que me dá também, me deixa muito assustada é com o quanto estão sendo usados suplementos, o quanto está sendo usado produtos que são naturais, entre aspas, né? Porque às vezes você não sabe nem o que é que está consumindo. E as pessoas estão comprando isso, tá? Comprando sem saber realmente o que estão fazendo. Então, eu realmente, às vezes, pego pacientes que chegam assim com uma lista de coisas que está tomando. Eu digo, meu Deus do céu, sabe? Vamos fazer uma limpa aqui, vamos ver o que realmente é bom, o que não é, o que vai fazer efeito, o que não vai, porque existe a questão de você comprar suplementos que não vão fazer nenhum tipo de efeito, porque a quantidade daquela substância ou vitamina ou mineral que você está precisando é muito pequena, sabe? Então, você está gastando dinheiro de uma maneira que não vai te ajudar. É. E, muitas vezes, também consumindo alguns produtos que vão te fazer mal. Pode intoxicar o fígado, você pode ter um problema no fígado devido à ingestão de alguns tipos de, vamos dizer, ervas naturais, né? Algum tipo de produtos fitoterápicos. Então, isso também tem que ser levado muito a sério. Procurar um profissional habilitado em fitoterapia, um profissional habilitado que saiba mexer naquilo. Porque essa suplementação exagerada também dá muito problema, né? Que existe Isso. até uma briga hoje, né? Endocrinologistas, nutrólogos, porque às vezes um passa muita coisa, o outro já não prescreve tanto, Exato. aí já entram os integralistas, a integrativa, a medicina integrativa, que já... Então, assim, é muita informação, por isso que você precisa realmente ir para uma consulta com um profissional capacitado e tirar essas dúvidas, né? Desmistificar Isso. muita coisa que você escuta também, para que você tenha leve uma vida tranquila, tenha uma alimentação saudável, sem extremos, né, Claudinha? E assim, o mais engraçado é que as pessoas às vezes pensam que é muito difícil, sabe? Fazer uma alimentação saudável ou então ter algum tipo de doença inflamatória e ser assim, eu não vou mais comer nada, eu vou ficar, não vou mais sair de casa. E não precisa ser dessa maneira, sabe? Tudo sendo feito de uma maneira correta, de uma maneira onde a gente possa, primeiro, logicamente, curar um pouco, fazer com que aquela microbiota, aquele intestino se recupere, no caso de ele estar inflamado, e depois a gente vai colocando, vai incluindo devagarzinho os alimentos e vendo a tolerabilidade de cada paciente. Por isso que é um fator onde a gente tem que levar em consideração cada organismo tem uma maneira diferente de agir. Você pode ter uma doença inflamatória intestinal onde você não aceite de maneira nenhuma, vamos dizer, consumir uma banana, uma fruta, e eu ter outro paciente que pode consumir a banana e não vai ter nenhum problema. Então, Depende muito do organismo, né? é importantíssimo essa seleção. A gente
tem uma das nossas condutas principais é o quê? Exatamente, a gente precisa diagnosticar no paciente os gatilhos, os alimentos gatilhos que fazem ele vir a ter as sintomatologias, tá? E evitar, E né? evitar, porque o diagnóstico da doença, ele deve vir do médico. O diagnóstico é dado por médico. Nós, como nutricionistas, podemos sim ter algum tipo de achar que aquele paciente pode ter um Crohn, pode ser celíaco, intolerante, mas a gente precisa pedir os exames e a gente precisa também da parceria do médico para que ele realmente diagnostique, entendeu? E quais são as principais doenças inflamatórias hoje do intestino? Tá. A doença inflamatória intestinal, as duas doenças inflamatórias intestinais, né, mais presentes e que estão, inclusive, com um aumento grande, está havendo um aumento na América Latina, que é a doença de Crohn, tá? E a doença que é a retocolite ulcerativa, tá? Explica aí pra gente o que é que Tá. são essas duas. A doença de Crohn e a doença retocolite ulcerativa, o que é que elas causam? Quais são os sintomas? São sintomas bem parecidos até, tá? Diarreia, náusea, vômitos. Muitas vezes ela pode ter também uma constipação associada, isso mais no Crohn do que na retocolite. No Crohn, a doença, a inflamação, ela acontece de uma maneira que eu possa dizer em determinados locais do intestino. Ela não acontece de uma maneira contínua no intestino. Já a retocolite, ela pode aparecer em vários lugares, tá? Em vários lugares ali do intestino. Já a retocolite ulcerativa, a inflamação vem conjunto de um local só e mais também na parte do final, né? Do reto, do seco. Né? Por isso que se chama retocolite ulcerativa. Então, ela vai mais naquela parte realmente do reto, daquela parte final, tá? Uhum. Então, assim, como elas têm uma sintomatologia parecida, é preciso ser feito uma boa anamnese nesse paciente, quanto tempo ele está com esses sintomas, tá? A gente precisa fazer exames, porque existem exames para o diagnóstico dessas duas doenças, né? Como a colonoscopia, como exames mesmo bioquímicos, exames de ultrassom. Nós temos também a calprotectina fecal, que também dá vários dados onde a gente pode ver como é que está esse tipo de inflamação. Então, é um exame também muito bom, porque a colonoscopia, a gente não, como é mais invasivo, a gente não pode estar pedindo para o paciente ficar fazendo, né, sempre. Então, geralmente de 2 em 2 anos, para um paciente que já tem alguma doença associada. Então, o médico vai ver todos esses exames e daí ele vai dar o diagnóstico, tá? A diferença de tratamento. Existe o tratamento medicamentoso, né, que eu não vou entrar aqui nessa Parte questão. médica, né? Mas o tratamento deve ser um tratamento multidisciplinar. Por quê? A nutrição, ela entra de uma maneira muito importante devido às sintomatologias do paciente. São doenças que realmente deixam a pessoa exausta. Porque Empachamento, né? diarreia, imagina você sair e ter uma diarreia sem ver nem para quê, né? Então, é dessa maneira. A doença de Crohn, ela dá muito quando você está na fase aguda, né? Porque existe as duas fases, a fase onde você está inflamada e a fase de remissão, de todas as duas. Então, quando você está com a doença inflamada, que você sente dor, que você sente diarreia, náusea, vômito, imagina como é que você fica, né? Você fica praticamente sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer nada. Então, o médico, ele vai começar com tratamento, existem vários tratamentos, existe tratamento com corticoide, existe tratamento com medicamentos exclusivos. Então, o médico vai começar e ele geralmente já passa para o nutricionista, para que o nutricionista consiga
adaptar a alimentação correta para esse paciente, explicar o que é a doença direitinho, explicar quais são os alimentos gatilhos. O que eu posso dizer, em geral, né, já que cada um tem vamos dizer, um efeito diferente em cada organismo, mas existem alguns fatores que realmente a pessoa tem que cuidar. Primeiro, gordura, excesso de gordura, excesso de alimentos ultraprocessados, açúcar. Então, e bebida alcoólica também, né, que entra. Então, e fumantes. Refrigerantes. Fumantes também, isso. Que é uma bebida, né, que é super... Tem gás, né? Isso. Tem Então, gaseificadas. Essas bebidas gaseificadas são bem... deixam a pessoa bem empachada, né? Aumentam os gases. Isso. Mas tudo a gente tem que levar em consideração, Natália, sim. São pessoas que estão com a doença. A gente não pode também, a pessoa que não tem doença nenhuma, a gente começar a tirar... vou tirar glúten dessa paciente, vou tirar lactose dessa paciente, vou tirar isso, vou tirar aquilo e tudo. Não, tem que existir a necessidade. Nem de forma preventiva? De forma preventiva, sim. A gente tem que ter uma alimentação saudável no dia a dia. Mas assim, para qualquer pessoa, é bom tirar o glúten? Não. Porque assim, parece que vira moda, né? Ai, a minha amiga tirou o glúten, ela tá bem mais desinchada, emagreceu. Existem, vamos dizer, caminhos diferentes. Tem pessoas que lutam dizendo exatamente isso, que tirar glúten, que é um veneno, que é isso, e outras pessoas mais ponderadas que colocam exatamente a questão de que se tira glúten para quem tem um problema, uma não sensibilidade celíaca ao glúten ou uma doença celíaca. Pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, elas melhoram quando é tirado o glúten? Sim, elas melhoram. Por quê? Porque aquele inchaço, né, aquele estufamento do abdômen melhora muito. Então, a gente pode sim fazer uma restrição do glúten, que é naquela fase principal, que o paciente vai se sentir melhor. Mas se ele não for um celíaco, tá? E se ele não for um paciente que tem uma sensibilidade alta ao glúten, a gente pode, depois de um período, ir colocando novamente, vagarosamente, e vendo o tipo do efeito que vai causar naquele paciente. Tem pacientes que realmente nem voltam a querer colocar glúten mais no alimento, na comida, né, de comer alimentos com glúten, mas isso daí depende muito da pessoa. De cada pessoa. É a mesma coisa da intolerância à lactose, né? Não é, se a pessoa não tem o problema, não precisa tirar a lactose. Não precisa tirar a lactose, por hipótese nenhuma. Até porque quando você tira tudo isso, você fica mais sensível a ter a doença, né, a síndrome, a intolerância, vamos dizer assim, tá? Então, isso tem que ser realmente muito conversado com o paciente, tá? Porque, por exemplo, eu tenho pacientes, tá, que não são celíacos, mas quando comem o pão, né, ou alguma coisa com a farinha de trigo, elas têm um efeito muito ruim, se sentem estufada, se sentem com náuseas. E mesmo a gente tendo feito os exames, né, bioquímicos para celíaco, a antigliadina, ter feito tudo, ela não é. Mas se está causando aquilo nela, eu vou deixar? Não. Aí realmente a gente tira, tá certo? Mas é como eu estou dizendo, não são todas as pessoas que precisam fazer a restrição total. Então, tanto essas pessoas que têm essas síndromes, quanto quem tem o intestino irritável, né? Outros problemas gastrointestinais, elas têm que passar por essa consulta muito detalhada. Isso, né, exatamente. Cláudia? Sentar, conversar, e você verifica todo o hábito alimentar, toda a rotina.
É assim? Isso, toda a sintomatologia que ele sente quando come determinado alimento. Geralmente a gente pede para ser feito um diário alimentar, porque muitas vezes o paciente chega no retorno e diz, não, doutora, eu melhorei bastante tudo, mas teve um dia que eu tive diarreia. E eu disse, sim, e nesse dia, como foi sua alimentação? Ai, doutora, não lembro. Então, é necessário, eu preciso saber. Nós precisamos, não só eu, como o paciente ele tem que começar a ser dono do corpo dele e ver o que o corpo está avisando, É né? conhecer o corpo, né? Saber o que faz mal. Isso, Por exemplo, às vezes eu como chocolate e me dá tontura, né? Às vezes eu exatamente. como alguma coisa, eu fico mais empachada, me sinto Isso, mal. Tem muita gente que tem dor de cabeça isso, quando come algo. enxaqueca, A enxaqueca né? tem muita relação, né? Muita Com o relação. intestino. Intestino, Toda. leite, café, tá? O leite, principalmente, ele é considerado um grande, assim, vamos dizer, um fator de piorar a enxaqueca, Meu sabe? Deus, o leite. Antigamente todo mundo tinha que tomar muito leite, né? O cálcio. Mas agora tem Mas é isso que está acontecendo. Os nossos produtos, hoje em dia, não são como os produtos de antigamente. não é mais o Eles são leitinho tirado da vaca, Eles né? são repletos de substâncias para poder melhorar sabor, melhorar palatabilidade, melhorar a consistência, E durabilidade, né? durabilidade. É verdade aquela história que quando a gente pega a caixa do leite no mercado, que você vira de cabeça para baixo, se ela for colorida, é porque tá mais tempo? Pois Já ouviu é, falar nisso? não, eu vi, mas não sei te Não dizer, sabe, né? não dar uma Porque é opinião tanta sobre coisa isso. que a gente escuta, O né? que a gente tem que ter atenção em questão do leite é sobre o que estão fazendo agora, né? Os compostos lácteos. Quando você compra composto lácteo, você não está comprando leite. Você está comprando um composto, uma Uhum. mistura. Então, está acontecendo muito isso, A muito. história da água de coco, você tomar o coco, a água de coco ali do coco e tomar naquelas caixinhas. Tem Isso diferença. tem diferença. As pessoas pensam que é igual. Não, tem diferença. Inclusive, assim, a gente voltando ao assunto da questão das doenças inflamatórias, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, existe o porquê que elas são tão graves e por que elas precisam ser diagnosticadas. Porque são doenças que elas podem deixar você com avitaminoses, certo? Ela vai fazer com que você possa vir já com anemia associada. Ela pode causar, tá, fraqueza, falta de apetite, a paciente ter medo de comer. Uhum. Por quê? Ela não sabe o que comer, ela sabe que se ela come uma coisa, passa mal, come outra, passa mal. Então ela começa a ter medo de comer. Então o que é que vai acontecer? Ela vai desnutrir. Então, geralmente, o paciente chega desnutrido, anêmico, tá? E com falta de B12, vitamina D lá embaixo, zinco lá embaixo. Então, tudo isso também precisa ser visto, tá? O nutricionista precisa pedir os exames para poder avaliar, tá? E geralmente, né, quase 80% vem com problemas nessa relação de harmonia aí nas vitaminas e minerais. A vitamina D foi feito há pouco tempo um estudo, não um estudo tão grande, mas um bom estudo, onde mostrou que a vitamina D e a curcumina, elas têm uma ação muito boa para pessoas com Crohn. Então, quanto maior, né, se você tiver com deficiência de vitamina D, você piora, e se você tiver com uma vitamina D vamos dizer assim, até um pouco acima do que a referência desses exames eles mostram, ela faz com que o seu corpo reaja de uma maneira diferente, Uhum. tá? É como eu disse anteriormente, não é que vá curar a doença, tá? A doença inflamatória intestinal, ela entra em fase de remissão.
E quanto maior tempo a gente conseguir com que aquele paciente fique na fase de remissão, melhor, Então não tem né? cura, não podemos falar em cura. Não tem cura. Ela é controlada. Então, quando ela está em fase ativa, o médico entra com a medicação necessária, aí vai dependendo do grau também. E quando ela começa, aí quando há a remissão, né, que ela vai tirando, desmamando algum tipo de remédio que esteja tomando, entra a questão de alimentação saudável, de ter uma boa quantidade de vitaminas e minerais no corpo, tá? Lógico, sempre acompanhada. Ninguém pode tomar vitamina sem saber a quantidade que deve, tá? E também comprar algum suplemento já pronto, que pode também não valer de nada. Outra coisa importante, que essas doenças gastrointestinais, a gente tem um problema muito grande de absorção, né? Absorção dos nutrientes. Então, o que vai acontecer também? A absorção das vitaminas e dos minerais, elas vão estar comprometidas, tá? Então, muitas vezes a gente não consegue somente com alimentação, com plano alimentar calculado, bonitinho ali, colocando todos os alimentos que contêm aquelas determinadas vitaminas e minerais, mesmo assim a gente não consegue fazer com que a pessoa saia daquele estado, tá? Obter o melhor resultado, né? Então a gente tem realmente que suplementar, tá? E a melhor suplementação nesses casos são as suplementações orais, tá? Que não passam pelo trato, então elas são feitas já aquela absorção oral. E hoje em dia nós temos já muitos suplementos excelentes que são em gotas, que são sublinguais, pastilhas sublinguais, né? Então isso é outra coisa que o nutricionista, que vamos dizer, o profissional de saúde tem que estar prestando atenção. Existem muitas particularidades, tá? Nessa parte da doença gastrointestinal. Tem pessoas que precisam tirar uma parte do intestino, então isso daí também já merece uma atenção especial. Tem pessoas que tiram o estômago, já merece outra. Tem né? uns que tiram o intestino todo, É, como eu. isso. Muitos anos atrás fiz uma cirurgia, né? Porque eu tinha o intestino alongado, então eu era muito jovem. Não vou contar quantos anos atrás para ninguém descobrir a minha idade. Então eu fiz a retirada do intestino grosso todo. Isso. Então, e isso me trouxe muitas consequências, né? Eu fico muito empachada, mudou toda a funcionalidade. Exatamente. Então tem que ter esse acompanhamento, né? Tem que ter. Cada órgão, ele tem ali uma função, né? Uma produção de enzima que vai agir naquele determinado alimento, né? Uma produção de suco gástrico. Então, cada um, né? A vesícula, muita gente que tira a vesícula. A vesícula serve para quê? Ela serve, é como se ela desse uma enxugada, uma sugada ali, ela filtra ali um pouquinho a questão das gorduras, né? Então, quando você tira, você fica um pouquinho mais sensível quando come gordura. Então, tudo tem uma função, tudo tem uma funcionalidade. Mas hoje nós temos como tratar, sabe? E deixar a pessoa com com uma qualidade de vida muito melhor. Eu escuto muito exatamente quando atendo meus pacientes e que, graças a Deus, quando eles fazem tudo direitinho, né, e ficam bons e depois retornam, depois de um tempo, e diz, doutora, bem que você disse, comecei a fazer tudo errado de novo, tá aí, tô todo inflamado, sentindo dor, estufado, com gases, com tudo que a senhora pode imaginar. Então a pessoa é vencida pelo bem-estar. Uma vez que entrou em contato com esse bem-estar, já não consegue mais voltar a ficar, né? E é muito gratificante, porque pessoas, às vezes, que nem saem mais de casa por terem escapes, né, de diarreia, né, e tudo, pessoas que já estão, assim... Com o social comprometido. Já estão tão fadigadas, né, exaustas, e veem que, às vezes, de uma maneira até simples, né, dependendo da força de vontade e do resultado, ela consegue, de novo, ter aquela vitalidade, voltar para o seu exercício físico, porque muitas vezes até
o exercício físico é comprometido e aquela paciente não consegue fazer. Fica com medo, né? De estar lá na hora do É, exercício e evacuar. exatamente. Então, E o tudo público isso é maior, o resolvido. público da terceira idade? Olha, terceira idade, mas não só da terceira idade. Por exemplo, a doença de Crohn, ela está acometendo crianças. Eu atendo uma paciente de 13 anos que ela tem Crohn. Então, não é só pessoas idosas. Ela acomete de 40 até 70 anos, mas vamos dizer, está havendo essa prevalência também em crianças. E aí o tratamento é a mesma coisa. O tratamento geralmente o médico, né, a conduta que ele vai tomar vai depender muito do grau, de como aquela criança vai aceitar. Agora, o interessante, o melhor de tudo é que a nutrição, né, já está bem, né, existem profissionais bem direcionados, como você, para essas situações, né, para esses Sim. casos. Sim. Né, com muito estudo, com muita pesquisa, como você falou, né, Cláudia, atendendo o paciente bem de perto, acompanhando, conversando. Eu sei que você trabalha com os grandes gastros aqui de Fortaleza, mandar um abraço para eles, né, doutor Fernando, doutor Milton, doutora Juliane. Um abraço para todos vocês, lá da clínica da Gastrocentro. Da Gastrocentro. E lá, inclusive, tem toda a estrutura, né? Tem né? toda a estrutura. Eu fiz todos os meus exames lá, gostei demais. E o bom é isso, você está sempre pertinho, conversando com os médicos, estudando cada caso, analisando cada caso, por isso que os resultados são bons. Isso, exatamente. Exatamente. Outra coisa assim, que eu acho importante falar, Natália, muita gente tem perguntado também sobre a síndrome do intestino irritável. Sim. Né? O que é a síndrome do intestino irritável? Todo mundo está aparecendo com síndrome do intestino irritável. Mas o que é que está acontecendo? Exatamente pelo estresse, exatamente pela vida que a gente está levando, sem ter uma condição de fazer um exercício, um tempo para se alimentar de uma maneira melhor. Então, tudo isso está acometendo, esse intestino, e ele está dando de volta essa resposta que hoje em dia chamamos de síndrome do intestino irritável. Que para a gente, do lado de cá, é difícil entender a diferença, né? Porque acaba que os sintomas são bem parecidos também. São parecidos, mas vamos dizer, a doença de Crohn e a retocolite, elas são mais, vamos dizer, são mais sérias, né? Precisam de um tratamento bem E que essa diarreia é mais acentuada nesses casos. Exato. A síndrome do intestino irritável, ela existe de 3 maneiras. Ela pode ser mista, ou seja, aquela pessoa que tem diarreia e constipação, a que tem só constipação e a que tem só diarreia. Então, menos enjoo. O enjoo é mais... Enjoo, ela sente também, né? A pessoa que tem diarreia, tudo ligado, né? Tá ligado. Mas como descobrir? Se não existem exames, bioquímicos, nem exames, vamos dizer, de ultrassom, de colonoscopia, que vá dizer, isso é uma síndrome do intestino irritável, né? Porque quando você faz a colonoscopia, você está olhando ali, e vê, né, a inflamação no intestino e o médico consegue saber se é uma retocolite, pela localização, por tudo isso, ou um Crohn, né? Ou se tem algum pólipo, ou se tem um câncer, tudo bem. A síndrome de intestino irritável, ela não aparece dessa maneira. Por quê? A colonoscopia dá normal, tá certo? Os exames bioquímicos muitas vezes dão normais, a calprotectina fecal também dá normal, mas ele continua sentindo mal-estar, náusea, azia, estufamento, abdômen altamente estufado. Então, como é que a gente sabe disso? E como tratar, né? Como tratar? O diagnóstico é feito simplesmente pela anamnese. A gente tira as doenças, nós fazemos como se fosse, a gente rastreia, tira todas as outras doenças, você faz o exame, não é celíaco, faz o exame, você não é intolerante à lactose, faz o exame para Crohn, faz para todas as doenças inflamatórias. Não deu positivo para nenhum,
a gente recorre para a síndrome do intestino irritável. E o tá? tratamento mesmo? O tratamento Nutrição. precisa ser acompanhado pelo um gastro, precisa ser acompanhado por psicólogo, porque existe um fator muito inerente aí em questão da síndrome do intestino irritável com a parte psicológica do paciente e a nutrição. Se eu trato só a parte alimentar e o médico trata o medicamento e o paciente continua tendo ou algo, né, ou seja, um estresse ou uma preocupação ou uma condição onde ele esteja muito envolvido, ele pode continuar a sentir os sintomas, certo? Mas não é séria como a Crohn e como a Não colite. é tão séria. Por que não? Eu não entendi essa diferença ainda. As 3, por exemplo, todas essas que você citou, podem provocar um câncer de intestino? A doença de Crohn pode sim, se não for tratada, né? Uhum. Mas a retocolite ulcerativa, ela pode, é a que pode mais causar. A síndrome do intestino irritável, na verdade, É mais sintoma. ela não vai, assim, de Não uma tem uma maneira repercussão geral. mais séria. Isso, tá? Mas o câncer, ele tá ligado não só a essas doenças, né? O câncer, ele tá ligado a muitos fatores, né? De como, exatamente do que a gente comentou, de como aquela pessoa tá levando a vida dela. É uma pessoa que é fumante, é uma pessoa que bebe muito, é uma pessoa que não faz exercício físico, pessoa que come desvairadamente ali, como se o outro dia fosse acabar, né? Alimentos que sejam muito processados, fazem uso de muito sal, açúcar. Então, tudo isso vai contribuir. Não tem como isso não contribuir para que uma pessoa possa vir, né, a ter algum tipo de câncer. Inclusive, eu estou vendo aqui uma matéria da Isto É, gente falando, né, do tanto de famosos com o câncer de intestino, né? Tivemos a Preta Gil, Emílio Surita, né? As pessoas tratando Simone também. É muita gente, né? É, muita gente. E esses famosos, né? O caso dos famosos chama mais atenção, né? Acaba chamando mais atenção. Pessoas que têm parentes que tenham algum tipo de câncer na parte, né, toda gástrica, intestino, no reto, que tiveram já parentes que tenham esse tipo de câncer, eles precisam fazer a colonoscopia, né, pelo menos de 2 em 2 anos, assim. Eu não sou médica, mas na minha opinião, se eu tivesse um parente de primeiro grau que tivesse tido um câncer de intestino, eu acho que todo ano eu faria, porque realmente aparece os pólipos ali, naquele momento você já pode retirar aquele pólipo, fazendo com que ele não venha a desenvolver um câncer, né? Mas isso é realmente o médico que eu acho que tem que vamos dizer assim, preconizar, né? Tem médicos que fazem, né, que pedem pelo menos de 2 anos ou anualmente, tem médicos que dizem, não, basta você vir daqui 4 anos. Então, aí vai depender do médico, do paciente. Mas quem tem familiares precisam ficar muito atentos e melhorarem também de como estão levando a sua saúde. Alimentação, Até porque tudo quanto mais isso. cedo o diagnóstico, né, mais fácil tratar. Exatamente. Né? Temos aí pessoas que estão tratando, né? Simone está tratando, a Preta Gil terminou, concluiu. Concluiu. Mas assim, tem que ficar, né? Tem que ficar observando. Aí tivemos o Roberto Dinamite, que faleceu, maior ídolo do Vasco, faleceu aos 68 anos. Geralmente, esses falecimentos também é quando você descobre esse câncer já numa fase Avançada. Né? Por isso que agora, né, a medicina, né, o Conselho de Medicina, ele tá baixando a idade para pessoas fazerem a colonoscopia. Antes era acima de 50, né? Agora uma pessoa que tem pacientes que têm algum tipo de diagnóstico de doença inflamatória, alguma coisa desse tipo, eles estão pedindo para ser feito. Igual o caso da mamografia, né? Quem tem casos, começar a investigar mais cedo, né? Isso, exato. Aqui o Pelé, né?
caso assim um dos mais recentes também. O Pelé faleceu em 2022, em dezembro. Luiz Gustavo, aos 87 anos, ator. Agora, assim, é impressionante também a gente falando de intolerância à lactose, todo mundo tem hoje, né? Por que isso? Porque as pessoas estão sendo mais diagnosticadas ou porque aumentou mesmo Não, a é assim. prevalência? O que está acontecendo é que as pessoas estão consumindo também mais produtos industrializados, que geralmente todos esses produtos contêm a lactose, né? Contém vamos dizer, várias substâncias que fazem com que o organismo comece a ter uma sobrecarga, tá? Então, outras também estão, a gente pode dizer que se dizem intolerantes, mas muitas vezes não é intolerância à lactose, às vezes algum outro fator, comeu alguma coisa que não seja, que não caiu bem, tá? Então, assim, precisa ser feito o teste de tolerância à lactose, né? Ah, eu fiz o teste, doutora, mas ele deu que eu não sou intolerante, mas quando eu como ou tomo leite, a primeira coisa que faz é eu ficar estufada, fermenta. Isso o que significa? Isso é um fator. Então, a gente tem sim que prestar atenção, tá? Se ela continuar consumindo demais produtos lácteos de uma maneira, vamos dizer, maior, ela pode vir sim a ter a intolerância, tá? Mas a intolerância à lactose, quando a gente trata, a gente faz a modulação intestinal, a gente desinflama aquele intestino, a gente começa a fazer toda aquela parte de alimentação mais natural, chega num ponto, chega num período que ela até consegue comer um bolo, um brigadeiro, tomar um sorvete e não ter mais o sintoma tão, vamos dizer assim, tão forte, né? É um caso que a gente consegue modular bem. E quem sabe que precisa desses cuidados e não tem tomado esses cuidados? O que é que pode acontecer? E pessoas assim que sabem que precisam comer melhor, né, se alimentar melhor, que já sentem muito desconforto. Assim, tipo apresentadora, né? A gente diz assim, que um dia a conta chega. Ai, meu Deus. Né? Pode encerrar, viu, Bruno? Pode cortar o podcast. Por quê? Por que vai chegar? Porque o teu organismo, por mais que ele seja forte, por mais que ele seja um organismo que está ali lutando, que está tentando fazer com que, né, tudo dê certo, né, toda a máquina esteja funcionando, se você for fazer um exame para ver as vilosidades do seu intestino, existem exames, né, que a gente consegue ver como é que está a vilosidade do intestino. Então, a vilosidade do intestino de uma pessoa que tem esses problemas, no teu caso, tu nem tem intestino, né? No caso... O grosso não, só o do delgado. Delgado e o reto, né? Isso. Então, quando essas vilosidades, elas desaparecem, elas estão totalmente ali retinhas, isso já está querendo dizer o quê? Você come o nutriente, tanto bom como ruim, bactéria, tudo está passando direto. Então tá o quê? Inflamando. E essa inflamação constante vai te causar um problema futuro. Entendeu? Então, aí a gente diz assim, mas pode ser que não aconteça. Mas a porcentagem de acontecer é muito maior. A possibilidade, porque você está como se você tivesse o tempo todo maltratando aquele órgão, sabe? O intestino é um órgão que ele se restabelece rápido. Mas o que é que acontece? Você está o tempo todo jogando aquela substância que está como se fosse queimando ele, né? Tirando a vilosidade dele. A membrana começando a afinar.
tudo isso. Então, ele começa a se afastar, fazendo o que a gente chama de leaky gut, que são espaços entre os enterócitos, entre as membranas, né? Que o intestino ele é para ser todo juntinho. Então, esses espaços é onde fica entrando Tudo. tudo. E a conta E chega. o nosso organismo, ele faz o quê? O contrário, ele deixa passar o que é legal e o que não é legal, ele vai para fora. Tem algum aqui que a gente não falou? Falamos todas, né? Crohn, retocolite, colite, síndrome do intestino irritável, são as principais. São as principais. São as queixas mais comuns, são os casos mais comuns no É, consultório. tem as doenças do refluxo, né, gastroesofágico, que aí é outra questão, né, parte do estômago e tudo. E muito comum também, refluxo, né? Muito comum, exatamente. E acredito que as mais importantes realmente são essas. E o fundamental é buscar ajuda, né? Buscar esse tratamento interdisciplinar, procurar nutricionista, um bom gastro, fazer os seus exames, acompanhamento e seguir o tratamento. Isso. E aí os casos de sucesso são muitos também, né? Como você falou, né, Claudinha? Como eu disse, a remissão, né? O tempo de remissão daquela doença, ele fica controlado. É como uma pessoa que tem diverticulite, né? Que a gente chama de diverticulite e diverticulose. Você faz uma colonoscopia, você já vê que seu intestino ele tem divertículos, Sim, né? sim. Só que eles não estão inflamados. Então a gente chama aquilo de diverticulose. Uhum. Quando eles inflamam, você vai parar no hospital, né, com dores, muitas vezes precisa ser operado, fica com alimentação zero, porque você tem que deixar o intestino ali descansar. Então, como é que a gente pode prevenir isso? A gente tem que ter cuidado com pacientes que são constipados, tá? Para não haver aquele acúmulo de fezes e aquelas fezes inflamarem nos divertículos. Então, existe muita coisa. Né? E assim, como você falou, muitos produtos bons hoje, né? Fibras. Muitos. Não é só comer fruta, não é só comer pão integral. Tem muitas fibras boas, às vezes a pessoa tem dificuldade. É criança, né? Não quer comer uma fruta. A primeira conduta é a alimentação saudável. A primeira. Não existe a gente entrar com suplementação de jeito nenhum. Primeiro, alimentação. A gente ajusta a alimentação do paciente, horários, né, tempo de fracionamento daquela refeição, porque a pessoa não pode comer uma quantidade grande de uma só vez. Então, tempo de fracionamento, horário que ela vai ter que comer para não ficar muito tempo sem se alimentar. Alimentação saudável, conseguir colocar pelo menos as frutas que aquela pessoa gosta mais, o vegetal, não obrigar que ele coma uma coisa que ele não suporta, mas a gente pode substituir. E depois de a gente ajustando tudo isso junto com o paciente e formando um plano alimentar legal, aí nós vamos ver o que é que ficou faltando, tá? Que eu não consegui na alimentação suprir. Aí a gente entra com a suplementação. Muito bem. Para encerrar, eu vou falar algumas coisas rapidinhas aqui e você vai me dizer se é mito ou verdade. Tá bom. Tá bom? A gente já falou algumas coisas aqui. É só para ficar mais, né? Para as pessoas fixarem mais ainda. Doenças inflamatórias intestinais são todas iguais. Mito. Mito. Você já explicou aqui, né? Cada uma com suas características, sintomas bem parecidos, formas de tratar também parecidas, mas cada uma com a sua especificidade. Doenças intestinais inflamatórias podem ser hereditárias? Isso aí é o que a gente ainda não tem certeza, né? Mas é mais para a verdade, né? Existem esses dois fatores, genética e ambiente. Tá, mas existe o fator genético. Verdade, então, né? Essas doenças atingem apenas os idosos? Não, mito. Mas bem mais os idosos? Não. Não? Mais o quê? Meia-idade? Meia-idade. Meia-idade. E algumas, né? E um percentual pequeno de crianças. Mas considerável. Também considerável. A alimentação é muito importante no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Verdade. Verdadíssimo. Quem tem esse tipo de doença
não pode consumir lactose. Mito ou verdade? Na fase ativa da doença, a gente retira a lactose com certeza, tá? Depois, quando a pessoa não está sentindo mais nada, na fase de remissão, se ela não for intolerante, a gente pode voltar a colocar a lactose. Atividades físicas são prejudiciais para quem tem DIs. Atividade física, quando também o paciente está em fase aguda, ativa, ele não consegue, né? Então, a gente realmente não acha prudente, mas ela é benéfica. necessária, com certeza, após, né? O paciente com doença inflamatória intestinal pode ter uma vida normal? Mito ou verdade? Pode. Pode se tratar, né? Pode ter. Vai ter um pouco mais de dificuldade, é lógico, mas ele pode ter uma vitalidade, pode ficar em fase de remissão durante muito tempo, ele pode ter uma vida normal. Muito bem. Muito bem, doutora Cláudia Arraes, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Check-up Podcast. Você sempre aí trazendo informações muito importantes, né? Para nossa saúde, qualidade de vida. E volte sempre, né? Porque a gente tem muita coisa para conversar por aqui. Tá, joia. Obrigada, Natália. Adorei. Foi excelente. E quem quiser marcar uma consulta com você, o Instagram aqui, coloca aqui o teu Instagram pra gente. Cláudia Arraes Nutri, tá? É só entrar no Instagram e tem meu telefone, tem também o telefone da clínica. E muitas vezes eu até gosto de que liguem para mim, porque eu já dou uma conversada, explico algumas coisas. Então, Cláudia Arraes com I, Nutri. Um abraço para todos lá da clínica, né, da Gastrocentro, e um abraço para a Nonata também. A Nonata sempre assiste a gente. Isso aí. E lembrando que o nosso Check-up Podcast é um oferecimento de CLDO, CCO, Alinail Delfonso Albano, Grupo CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência, com os maiores profissionais do nosso estado, grandes oftalmologistas de renome internacional, na direção lá do Dr. André Jucá Machado, 25 anos, tratando os olhos com excelência. Um abraço grande para você que ficou aí acompanhando a nossa entrevista. Compartilhe essa entrevista para o máximo de pessoas que você puder, né? Pessoas que você quer ajudar, que tenham esse problema, que tenham desconforto intestinal. Aperta no sininho, segue aqui o nosso canal. É muito importante que você siga, que você mande essa entrevista para que ela possa alcançar muitas pessoas aí, mundo afora. Lembrando que você acompanha o Check-up também na TV. Aos domingos, às 19 horas, na TV Diário, tem programa Check-up. E também terça, às 21 horas. Toda quinta tem entrevista nova aqui no nosso Check-up Podcast, que você confere não só aqui no canal do YouTube, mas também no Deezer e Spotify. Beijo, até a próxima. Beijo, Claudinha. Beijo, obrigada.